Professor, Professor, aqui tá mudo. tá mudo aqui. Então vamos começar de novo, então, né? Eu falei no. Tá, mas você tá vendo a apresentação, né? Tá tudo certo? Vale, bom dia a todos. Vamos a falar desta vez da equação do calor, né? Do calor de uma barra de comprimento finito, L, né? E além do mais, vamos a resolver a segunda prova que vocês fizeram na sexta-feira passada, certo? Eu acho esses assuntos muito interessantes, sobretudo para os alunos que estudam física, né? Equação do calor, equação da onda, equação de uma chapa, né? Ou problemas, problemas também envolvendo calor em em outros materiais além da barra, né? Porque além da barra, o material pode ser uma chapa, por exemplo, de forma circular. Também poderíamos estudar, né? Então, de fato, então. Vamos lá, então, a considerar algumas equações de física matemática. A gente vai introduzir todas elas, mas só vamos dedicar atenção à equação do calor, certo? Vamos a considerar as seguintes equações da física matemática, né? Dos tipos hiperbólicos, parabólicos, elípticos, né? Aqui se chama uma equação hiperbólica, por exemplo. Uma equação hiperbólica, em EDP, chama-se uma equação da seguinte forma, certo? Aqui nós temos aqui um sobre a quadrado, a constante, né? Aqui temos a segunda, obviamente, u é uma função que depende de várias variáveis, certo? A gente não sabe quantas, mas, em geral, a gente depois vai particularizar para o caso dimensional, bidimensional e assim por diante, né? Vejam que aqui tem uma segunda derivada de u com relação a t. Então, a função u é uma função que depende de t, e das variáveis x, certo? Pode ser x1, x2, x3. Então, aqui temos a segunda derivada parcial com relação a t, e aqui esse delta u indica o laplaciano, certo? Daqui a pouco eu vou explicar o que é laplaciano, né? O laplaciano é o operador das segundas derivadas de u com relação às variáveis x, né? Se é x1, segunda derivada de u com relação a x1, mais segunda derivada de u com relação a x2, assim por diante, dependendo de quantas variáveis a função tenha, né? Então, esse tipo de equações que está aqui, vamos mostrar aqui, que se chama as equações hiperbólicas, certo? Hiperbólicas. Que, por acaso, ele descreve a equação de uma onda. Essas equações que está aqui, onde veja aqui agora a derivada parcial de u com relação a t é a primeira ordem só, né? Então, isso aqui se chama equações parabólicas, de tipo parabólico, né? Que, por acaso, define a equação da condução do calor. E aqui nós temos aqui o du igual a zero é a equação de Laplace, né? Onde du, como decimos, é o laplaciano, que por definição seria aqui. Aqui estamos considerando aqui três variáveis, né? Ou seja, u vai depender o quê? De t, x, y e z, né? No caso tridimensional, né? Para uma função de três variáveis especiais, que seria aqui o exemplo, né? No caso unidimensional, né? Que só depende de x e de t, né? O correspondente laplaciano seria de u, só a segunda derivada de u com relação a x. Certo? Então, isso vai depender da dimensão que você quer. Obviamente, em livros especializados, avançados, né, sobre EDPs, consideram-se diversos problemas relacionados com os modelos multidimensionais que nós consideramos aqui, né? Os modelos 01, 02, 03, certo? Dependendo aqui da dimensão. Aqui, como falei, somente vamos a fazer menção à equação do calor unidimensional. Mas, no entanto, a gente vai dar a introdução teórica, o fundamento teórico para esses modelos matemáticos, né? Por exemplo, assim, vamos a procurar uma solução, por exemplo, da equação hiperbólica. Aqui, por exemplo, né? Se não temos aqui uma equação hiperbólica, equação da onda, dessa forma que está aqui. Certo? Por exemplo, um modelo matemático ele é resolvido de forma completa, primeiro quando você tem condições iniciais e condições de fronteira, por exemplo, né? As condições de fronteira podem ser de diferentes formas, né? Uma das formas mais conhecidas se chama a condição de fronteira, né? Como que eu estou notando aqui a fronteira do domínio, delta ômega, né? São os pontos da fronteira, por exemplo, né? Uma combinação dessa forma que está aqui.
Aqui tem uma constante alfa, vezes a função valuada num ponto da fronteira, e t, né? Mais outra constante, aqui seria a derivada direcional, no sentido da perpendicular, tá certo? E todo valuado na fronteira. Então, esse tipo de condição de fronteira se chama condição de Robin, chama, né? E essa aqui é a derivada normal na fronteira, tá certo? Derivada direcional na fronteira, que você calcula na direção da perpendicular. Tá certo? Essa aqui seria uma forma necessária para você conhecer o modelo matemático da equação hiperbólica. Além das condições de fronteira, você também tem que conhecer as condições iniciais, saber condições iniciais, né? Por exemplo, o que acontece aqui, o P é um ponto da barra, né? E quando T é igual a zero, essa é uma condição inicial, por exemplo, né? E também aqui a velocidade inicial, tá certo? Quando a velocidade de U com relação a T, no ponto P, e quando T é igual a zero, tá certo? O ponto P, como dizíamos, né, é parte do domínio da ômega, né? E aqui a φ de P e psi de P são funções contínuas. Veja que aqui só depende de P, as duas, né? Então, com essas três condições, tanto condições de fronteira e condições iniciais, nós podemos ter a resolução completa do modelo matemático, né? E repito, né, não é fácil você resolver explicitamente problemas DDP do tipo hiperbólico, parabólica, né? É muito fácil resolver isso aqui. Geralmente, você desenvolve a teoria, né? E por teoria você diz que a solução existe, mas não existe nenhum método que te diga como calcular as soluções, tal como, por exemplo, no caso do EDO. EDO também não todas podemos resolver, mas existem vários métodos, ao menos que podemos beliscar e tentar resolver. Agora, em EDP, não. Em EDP é muito mais complicado, né? Por isso que existem muitos métodos numéricos, para você tentar, ao menos, entender, né, o comportamento. Vamos lá, né? E aqui, por exemplo, explicar um pouquinho para o caso da condição de fronteira ser de tipo Robin, né? Essa combinação aqui. Por exemplo, para o caso unidimensional, como que seria, por exemplo, né? No caso unidimensional. Aqui. No caso unidimensional, por exemplo, né? Lembrando que agora o domínio seria a barra, né? Comprimento L. A barra você fixa no eixo das abscissas, né? Um extremo está na origem e outro extremo está no comprimento L. Então, nós podemos, por exemplo, reduzir as condições de Robin para o caso unidimensional da seguinte forma, né? Geralmente, você pode dizer aqui os betas são iguais a zero. Por exemplo, para o caso do calor, por exemplo, né? Especificamente, alfa é uma constante. Você pode dizer, por exemplo, que no extremo esquerdo da barra não existe nenhum calor, zero. E no extremo direito, L também igual a zero. Isso significa que, como na barra, nos extremos está isolado. Não tem nem perda nem ganho do calor. O calor só transcurre no interior da barra. Tá certo? Geralmente, esse tipo de problemas são os que mais estudados, né? Então, para a equação do calor, como dizíamos, nós temos que, na equação do calor, por exemplo, nós temos condição de fronteira, essa aqui que está aqui, e dependendo da dimensão, nós podemos ter essa parte que está aqui, né, que acabamos de ver, e a condição inicial só seria essa primeira que está aqui, certo? Por quê? Porque na segunda, veja que essa segunda condição inicial, ele só seria para equações tipos hiperbólicas, não para parabólicas, né? Como o calor é parabólica, então essa segunda condição não existe, só existe a primeira. Bom? Tá. A equação de Laplace, que nós escrevemos aqui, a equação de Laplace, né? Deixa eu ver aqui. A equação de Laplace que está aqui. Podemos ter os diferentes condições de fronteira, né? Para a equação de Laplace. Vou voltar aqui. As condições de Robin, você pode combinar em algumas casos. Por exemplo, pode colocar o beta igual a zero. Então, você teria só o valor da função na fronteira. Certo? P na fronteira. Essa condição tem um nome específico que é muito conhecido. Se chama condição de Dirichlet. Certo? Condição de Dirichlet na fronteira, né? E aqui, se alfa é igual a zero, já vou voltar aqui rapidinho. Espero que não esteja muito rápido, né? E aqui. Aqui, por exemplo, é condição de Dirichlet quando o beta é igual a zero. Se beta é igual a zero, então você tem o valor da função na fronteira. Então, falar que na fronteira está
está hermeticamente fechada por circulação do calor, né? Não tem transmissão de calor nenhuma. Agora, se alfa é igual a zero, alfa é igual a zero. Aqui, então, teríamos a condição de fronteira de Newman, de Neumann, aliás, né? Que seria só com relação à derivada direcional. Ponto P. Vamos a voltar aqui. Isso que significa aqui, né? A condição de fronteira de Neumann. Obviamente, isso aqui vai depender de cada problema, né? Existem infinitos, muitos problemas na teoria física matemática que abordam esse tipo de problemas, né? Parabólicos, hiperbólicos. Bom, então vamos agora a nos concentrar, que nós só vamos a aplicar a tentar resolver um problema específico, muito particular, da equação parabólico, que seria a equação do calor, certo? E vamos a representar um caso unidimensional só. Então, para isso existe um método, né? O método de Fourier. O método de Fourier, por exemplo, em que consiste o método de Fourier, né? Consiste você procurar a solução particular da equação do calor, né? Na forma da multiplicação de duas funções. Veja que tem duas funções. F que depende só de x e g que depende só de t. Certo? Esse método que permite fazer? Permite você sair de um problema de EDP e entrar num problema de EDO. Ou seja, já tem um ganho bastante, né? Porque lidar com EDO é muito mais fácil que lidar com EDP, né? Então, sempre, se procuramos a solução dessa forma que está aqui, obviamente vamos a ter algumas restrições com relação a F grande e G grande, né? Que vai permitir, ao menos, encontrar uma solução mais clara e mais precisa, que sendo no caso EDP, né? Bom, vamos ver como funciona o método Fourier no modelo acima, né? Vamos lá. Então, nós temos a equação do calor de uma barra unidimensional, né? Então, a equação do calor é dada por esse aqui. Vamos a... Obviamente, eu não vou a deduzir a fórmula, né? O problema é bem amplo, então eu vou já colocar a equação prontinha, né? Então, vamos a considerar uma barra finita de comprimento L, certo? Isolada nos seus extremos. Isolada nos seus extremos, como eu dizia, não tem ganho nem perda de calor, certo? Então, a condição de fronteira já está dito especificamente, né? Não vai ter condução de calor, tanto no extremo x igual a zero, x igual a L, certo? E vamos a fixar essa barra no eixo das abscissas, né? E é o que falava, né? Que isolar nos extremos, que não vai ter transmissão de calor nos seus extremos, né? Suponhamos que as propriedades físicas tais como o coeficiente de condução do calor, kappa, aqui, né? E o calor específico C, zeta, nos pontos em qualquer seção transversal é aquele plano que corta perpendicularmente a barra, né? Sejam constantes. Então, a evolução da temperatura da barra unidimensional em um ponto da barra, de 0 até L, né? No instante t maior ou igual a zero, será denotado por... Então, essa aqui vai ser a função que vai determinar o calor, a transmissão do calor da barra, né? Ao longo do tempo e ao longo de qualquer ponto da barra, né? E ela vai satisfazer a seguinte equação. Você vai ser aqui, essa aqui vai ter a seguinte equação do calor, né? Da barra térmica. Vejam que esse K, que está anotado aqui, ele vai ser a razão de kappa sobre zeta, que está aqui, né? O que é o kappa? O kappa é o coeficiente da condução do calor, e Z é o calor específico, né? Obviamente está falando da barra. Então, o K é uma constante positiva. Certo? Então, nós temos aqui a equação do calor da barra unidimensional, de comprimento L. Então, nós queremos resolver, mas aqui, obviamente, temos que ter condições iniciais e condições de fronteira. As condições de fronteira nós já temos, né? As iniciais. Bom, vamos a supor que seja conhecido. Vamos a supor, na física, geralmente, tem muitos experimentos que você já conhece os dados iniciais, né? A partir dali, você vai encontrando regras ou leis para determinar, né? Qual o andamento do experimento. Então, vamos a supor que seja conhecido o valor da temperatura no momento inicial. Você começou seu experimento agora, né? Quando começa a ter igual a zero, a temperatura, né?
U de x0, porque a temperatura é zero, né? U de x0 vai ser igual a alguma função que depende de x. Tá certo? A partir desses dados e da fronteira que nós já vimos aqui, né, e condições iniciais, estamos interessados em um modelo matemático que permita predizir a temperatura da barra para todo x que pertence aqui à barra, né, e todo t maior que zero, né. Esse modelo é conhecido como problema de Dirichlet. Em que consiste? Aqui tem a equação do calor, tá aqui. Aqui tem a condição inicial, tá certo? No momento inicial, você sabe que a temperatura só depende do ponto em questão onde você se encontra na barra, né? E aqui nós temos a condição de fronteira. Veja que quando x é igual a zero, a condição de fronteira vale zero, e quando x é igual a L, também é igual a zero. Certo? Aqui. Aqui, quando x é igual a zero, aqui nessa parte que está aqui, não temos calor. E aqui na parte que está aqui, também não temos calor. Zero. Está isolado. Certo? Então, a transmissão do calor só acontece no interior da barra. Tudo bem? E, obviamente, nós conhecemos sabemos a condição inicial, né? O momento inicial aqui, a temperatura igual a f de x. Então, nós queremos resolver esse modelo 0,7. Vejam que esse é um problema de EDP, né? O EDP porque tem equações derivadas parciais. Tudo bem, vamos a resolver esse modelo, né? Vamos usar o método de Fourier. O método de Fourier, como decíamos, consiste em procurar a solução em forma de produto de duas funções. F depende de x e g de t. Vejam aqui, nós, como no modelo, nós vamos a precisar o quê? Vou voltar aqui um pouquinho. No modelo, precisamos que a derivada de u com relação a t e a derivada de u com relação a x. A segunda derivada com relação a x. Então, vamos a primeiro calcular, vejam aqui. Quando calculamos a segunda derivada de u, se u tem essa forma que está aqui, com relação a x, vejam que quando vamos a derivar com relação a x, o g é constante, né? Tá certo? Então, a primeira derivada vai ser igual a derivada de f vezes g. A segunda derivada vai ser a segunda derivada de f, gt. E aqui, vejam que aqui está a derivada normal de, por quê? Porque o f é uma função de uma variável só. Certo? Então, esse aqui g, e aqui seria a segunda derivada de f. Certo? Então, a segunda derivada de u com relação a x é igual a gf do i. A diferença é que agora isso aqui é uma derivada ordinária. Esse f duas linhas. Certo? E a mesma coisa, vamos a querer também a derivada de u com relação a t. A derivada de u com relação a t vem de que o f é constante, então vai ficar f g'. Tá certo? Aí já temos ganhos. Vamos a passar então de um EDP para um EDO. Agora vamos a substituir estas expressões que agora calculamos, aqui, né? A segunda derivada de u com relação a x com relação a x, e a primeira derivada de u com relação a t. Vamos a substituir aqui. Tá certo? Uma vez que substituímos aqui, vamos a ter que levar em consideração as condições, tanto inicial e as condições de fronteira. Vamos lá, então, né? Aqui. Substituindo essas expressões na equação, no modelo aqui, vejam que aqui aqui já simplifiquei um pouquinho, né? Vejam aqui, o que temos aqui. Aqui do lado esquerdo, vou voltar aqui, só para vocês perceberem, né? Aqui nós temos aqui a derivada de u com relação a t. E aqui a derivada de u com relação a x, segunda derivada com relação a x, né? Aqui nós teríamos, então, o quê? Aqui seria f g' igual k, e aqui seria f duas linhas igual a g. Certo? É isso. O g que estava aqui vai dividir aqui, ou tanto, e o f que estava aqui, o f que estava aqui, não. O f estava aqui, dividiu aqui. Tá certo? Veja que o k é constante, então aqui. De um lado, nós temos aqui funções que dependem de t, e do outro lado, funções que dependem de x. E essas funções são iguais. Então, há uma forma de ser iguais que sejam constantes. Entende? Concorda? Porque do lado esquerdo nós temos uma expressão que só depende de t, e do lado direito uma função que só depende de x. Para eles são iguais, então significa que são constantes. Tá certo? A parte esquerda aqui não depende de x, e a parte direita não depende de t. Por isso, vamos anotar essa constante como assim. Vamos anotar essa constante como menos μ. Esse sinal aqui é tanto simbólico como o caso
do primeiro coeficiente de Fourier, o A0, né? Que seja A0 sobre 2. Vamos ver daqui a pouquinho. Tudo bem até aqui? Vamos ao chat. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora tudo certo. Vamos a voltar então aqui, né? Tá, então, vejamos que então isso aqui é igual a uma constante. Se é uma constante, então temos que ver que tipo de constante. Será que é uma constante positiva, constante negativa ou nula? Então vamos a ver o que é isso. Então, para resolver... sim, por aqui, né? Aqui. Estou usando aqui, nós temos aqui. Isso. Desta forma, então, as funções f e g satisfazem as seguintes equações diferenciais, né? Aqui. Veja aqui. Se notamos aqui uma constante por isso aqui, então veja aqui. Então, resolvendo aqui essa equação que está aqui, vai ser igual a quê? F duas linhas, mais mi de f igual a zero. Agora, resolvendo S com S. Tá certo? Vai ser o quê? G' mais K mi G. Tá certo? Então, dessas duas igualdades que está aqui, eu tenho duas equações. Uma e outra. Tá certo? Veja que agora o ganho é que agora nós temos duas equações diferenciais ordinárias homogêneas. Homogêneas, né? Fácil de resolver. Só que nós temos que ter... E alguém pergunta, e as condições iniciais, né? E a de extremo. Como que vai influenciar na escolha de F e G? Como vamos ver daqui a pouquinho. Bom, como para mim é uma constante, certo? Que tipo de constante? Positiva, negativa, nula? Vamos mostrar que em mim deve ser positiva, né? Vamos a mostrar daqui a pouquinho, que a única que satisfaz e que tem sentido é quando mi é positiva. Então, como estamos procurando soluções que satisfaçam, veja que nós estamos procurando soluções que satisfaçam a condição nos extremos. Nos extremos, não tem transmissão de calor. Então, significa U de zero, essa aqui por hipótese, né? Igual a zero. Como essas condições de extremo vão a influenciar na função f? Porque, veja, aqui o que tem lugar é só o f, né? Porque o f depende de x. Tá vendo aqui? F de 0, G de t, e o L de t vai ser F de L, G de t. Tá certo? Então, aqui tem que ser igual a F de 0 e F de L, né? Se supomos que o G de t é igual a 0 para todo t, então a função vai ser identicamente nula. Certo? Nós estamos procurando soluções não nulas, né? Portanto, o G de t ele não pode ser 0 para todo t. Ele pode ser 0 para alguns t, mas não para todos. Então, a única possibilidade que satisfaz essa condição é que f de 0 seja igual a 0 e aqui f de L seja igual a 0. Certo? Temos isso aqui. Isso aqui é para dizer que a solução não é trivial. Para obter ali as soluções não nulas. Tá certo? Então, já encontramos algumas condições para a função f-ona, né? F de 0 e f de L igual a 0. Assim, vamos a chegar ao seguinte problema, né? Devemos encontrar, então, tais mi constantes para os quais a equação 09, vamos ver qual é a equação 09. 09 está aqui. Deixa eu ver. 09 aqui. Para a equação 09, possui solução não nula no intervalo 0L. Este problema, né, conhece na matemática como problema de Sturm-Liouville. Esse problema aqui de valor inicial é conhecido como problema de Sturm-Liouville, né? Valor de... Vamos lá, então. Vamos, então, a dizer qual é o que tipo de constante, se ela é positiva, negativa, nula, né? Então, primeiramente, vamos supor que um mi seja menor ou igual a 0. Ou estritamente menor que 0, né? Então, agora, a equação diferencial ordinária 0,9, vamos ver aqui, volta. Então, mi é negativa. Aqui coloquei não negativa, mas é negativa, estritamente, porque vou analisar depois o 0. Veja aqui, vou voltar aqui essa equação aqui. Tá certo? Essa equação que está aqui, vamos a resolver agora. O mi é negativa, tá certo? Mi é negativa, por hipótese, estamos supondo que a constante seja negativa.
Se ele é negativa, que está aqui, então quando a gente vai resolver aqui, vamos encontrar o polinômio característico. O polinômio característico da equação 09 vai ser igual que, vamos dizer, é lambda ao quadrado mais lambda igual a zero. Mais mi, aliás, seria lambda ao quadrado mais mi igual a zero. Sendo que mi é negativo, né? Lembra que a gente que o mi é negativo. Tudo certo? Mi é negativo. Estamos supondo que é negativo, né? Então seria lambda ao quadrado mais mi igual a zero. Voltamos aqui, vamos voltar. Aqui. Tá certo? Se mi é negativo, então temos aqui, bom, podemos escrever assim, menos lambda ao quadrado, tá certo? Menor que zero. Portanto, a solução geral da 09 se escreve nessa forma que está aqui. Tudo bem? Tá. Das condições de contorno, vejam aqui. De condição de contorno, quando x é igual a zero, nós dizíamos que a f1 é igual a zero, né? Aqui então C1, C2. E quando x é igual a L, a função f grande L também é igual a zero. Então tem aqui. O determinante desse sistema, veja que tem um sistema homogêneo aqui, né? E o determinante é diferente de zero. O determinante é diferente de zero. Para nós ter uma solução aqui, determinante diferente de zero, o que significa isso, né? O sistema solamente possui soluções triviais, C1 e C2. Então, para nós ter um determinante diferente de zero, o sistema só possui soluções triviais. C1 e C2 são iguais a zero. Mas se C1 e C2 são iguais a zero, então a F seria trivial. Seria nula, né? Portanto, a solução U, que é produto da F com T, seria a solução nula. E nós estamos descartando essa hipótese. Então, mi não pode ser negativo. Certo? Nós mostramos agora que mi não pode ser negativo. Agora vamos a supor que mi seja zero. Se mi é igual a zero, então a equação característica possui raiz nula de multiplicar de 2, né? Voltando aqui, deixa eu parar aqui rapidinho para não voltar, para não perceber, né? Essa aqui é a equação aqui. Se mi é igual a zero, então teríamos f duas linhas é igual a zero. Então aqui o polinômio característico vai ter duas raízes iguais, zero, né? Ou zero de multiplicar de 2. Vamos voltar aqui. Tá certo? E por isso a solução se escreve dessa forma que está aqui. C1 mais C2, x. E considerando as condições de contorno, obtemos, né? Veja que quando o x é igual a zero, f de zero dá zero, portanto, C1 igual a zero. E da segundo caso, né? Quando x é igual a L, f de L está igual a zero, e aqui seria C1 mais C2L. Mas C1 do caso anterior dá zero, então C2L igual a zero. Mas L é diferente de zero, né? Porque L representa o comprimento da barra. Então, o único caso que para satisfazer C2L igual a zero é C2 igual a zero. Portanto, nesse caso também consideramos que as constantes C1 e C2 são nulas. O que implica que f de x é igual a zero. O que também não pode ser, né? Estamos evitando soluções triviais. Agora, vamos supor que mi seja positiva. Ou seja, mi igual a lambda ao quadrado, né? Neste caso, temos que os números mais e menos i lambda são as raízes da equação característica de 09. Como as raízes da equação característica são imaginários puros, né? Mais e menos i, a solução se escreve dessa forma que está aqui. C1 cosseno lambda x, C2 lambda seno de x. E aqui vamos aplicar as condições de contorno, ou de fronteira, né? Quando x é igual a zero, f de zero dá zero, como já vimos. Aqui, x igual a zero, que seno de zero dá zero, então vai ficar C1. Então, C1 já é igual a zero. Agora, a segunda condição de fronteira. Quando x é igual a L, 0, C1, cosseno de lambda L, mais C2, seno de lambda L. Mais seno de 1 igual a zero. Então, vai ficar o quê? O C2, seno de lambda L. Certo? Temos isso aqui agora. Mas C2 não pode ser igual a zero. Porque se C2 é igual a zero, então, junto com o C1, zero. Então, F seria zero. Então, a única forma de ser zero é quando o seno de lambda L ser igual a zero. E isso que implica que o lambda L é igual a Kπ. Tá certo? O lambda L tem que ser Kπ, onde K é um número inteiro, né? Certo? Não inteiros. Ou seja, lambda é igual a KπL. Tudo bem?
Assim, veja que mi foi o quê? Lambda ao quadrado. Portanto, mi vai ser igual a quê? K ao quadrado, pi quadrado, L quadrado. Então, a constante vai ser dessa forma que está aqui. Positiva e dessa forma que está aqui, né? E isso que significa, né? Que a cada K, veja que aqui o lambda depende de K, né? Que a cada K vai corresponder uma solução aqui. Então, você vai ter aqui, por exemplo, f de x. Vamos pôr aqui. F de x é essa solução que está aqui, né? Mas lembrando que C1 foi igual a zero, né? Então, tem C2 aqui, né? Vai ter CK, seno de K pi x. Então, a solução da equação 0,9, né? De F2' mais mi F igual a zero é dado por essa função que está aqui. Veja que isso aqui vai depender do K, né? Quando K igual a 1, tem uma solução. K igual a 2, outra solução. K igual a 3, outra solução. Na verdade, você vai ter uma combinação de infinitas funções aqui, né? Tá certo? Acho que foi para frente. Tá, é isso. Bom, então vamos lá. Agora vamos resolver a equação 0,10. O que era a equação 0,10? A equação 0,10 era a equação com relação a t. Eu vou voltar para vocês fixarem. Não sei se assim vai muito rápido, vou ser a equação 0,10. Aqui. 0,10 é o quê? Veja que o g é uma função que depende de t, né? Aqui. Então, aqui a derivada de g mais mi kg. Esse k, como viram aqui, é o coeficiente entre kappa e z, né? Que introduzimos no comecinho. Também é positivo, né? Então, agora vamos resolver essa equação 0,10. Lembrando que mi já encontramos pela equação anterior, que é uma constante positiva, e ele tem uma forma já específica, né? Vamos a voltar, então. Vamos a voltar. Aqui. Aqui, né? Então, vamos resolver essa equação aqui. Lembrando que o mi é igual a lambda ao quadrado, essa expressão que está aqui. Então, vai ser igual a g' mais mi kg igual a zero, né? O que eu vou fazer aqui? Esse g', vou escrever como sendo o quê? Diferencial de g sobre diferencial de t, tá certo? Só que o diferencial de t já passei para o lado direito. E esse g que está aqui, eu coloquei do lado esquerdo, né? Veja que eu passei primeiro para o lado direito, aqui vai passar com menos, né? Aí depois eu separei as variáveis. Aqui tem o mi que está aqui. E agora vamos integrar. A integral que está do lado de esquerdo aqui vai ser a integral de 1 sobre g. Tá certo? A integral de 1 sobre g vai ser o logaritmo neperiano, né? Certo? Então, portanto, a primitiva vai ser dessa forma que está aqui. Tá certo? Aqui eu vejo que aqui tem uma constante. Essa constante eu vou anotar com AK. Então, já temos o F e o G. Portanto, assim, por exemplo, e nós dizíamos que U era um produto de F e G. Aqui nós temos o F, né? Aliás, o F era uma constante que... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O F era o quê? CK, tá certo? Então, quando vamos a fazer o produto de CK com AK, eu vou anotar só com uma constante, para não levar mais. Depois eu fico aqui BK. Então, aqui é a função G e aqui é a função F. Tudo certo? Então, essa aqui é uma solução particular. Na verdade, nós temos uma combinação de K-soluções. E você K vai variando quando K é igual a 1, 2, 3, 4, né? Todas elas são soluções. Tá certo? E todas elas satisfazem a condição de contorno. Tranquilamente. Agora é fácil, eu escrevi aqui fácil de ver porque é fácil. Uma combinação linear de N soluções desta forma que está aqui também é solução do problema 07. Vejam que o problema 07 é o problema da equação do calor, da CDP, né? Mas também uma série infinita também vai ser solução. Então, nós podemos escrever, então, a solução do sistema, do modelo 0,7 como somatório de todos esses tipos de soluções. Tá? Certo? Tá. Veja aqui, o que faltou usar do modelo? Nós usamos já o método de Fourier, nós usamos as condições de fronteira, agora vamos a usar a condição inicial. O que quer dizer a condição inicial? Significa que u de x de zero é uma função, não sei escrever, acho que foi f de x, né? U de x de zero é igual a f de x.
Mas o que tem a ver essa condição inicial com a função g? Vamos ver, né? Agora escolhemos o BK, então. U de x0 igual a f de x. E aqui, quando t igual a zero, né? Quando t igual a zero, aqui, então significa que aqui a exponencial vai ser igual a 1. Esse que está aqui. Tá certo? Esse aqui igual, ou não é BK, só... Deixa eu ver aqui. Só esse aqui está aqui. Sem o BK. Isso aqui vai ser igual a 1, né? Então vai ficar o quê? U de x0 vai ser somatória de BK de seno de πxl, kπxl, né? Tá como está aqui. Certo? Agora, para encontrar a solução completa, só falta encontrar os BK. Agora, se vocês lembram, quando a gente estudou a série de Fourier, que aqui vem a sacada, né, da série de Fourier. Nós estudamos série de Fourier para funções periódicas 2π, mas também estudamos série de Fourier incompletas, ou em forma de seno e cosseno, ou seja, quando nós queremos série de Fourier, por exemplo, num intervalo de 0 a π, só em forma de cossenos, ou só em forma de senos, um deles, né? Então, essa aqui é uma forma, quando nós queremos uma série dessa forma que está aqui, obviamente nós lá estudamos pi periódicas, né? Aqui seria L periódicas, só uma mudancinha pequena, né? Então, significa que o coeficiente de Fourier aqui calcula-se pela fórmula, né? BK igual a 2 sobre L, a integral de 0 a L de f de t, seno de kπt sobre L de t. Certo? Então, uma vez saber calcular o coeficiente BK, é fácil agora resolver o problema 07. Aqui, né? Problema 07. Vamos alumbrar aqui. Um pouquinho bem atrás. Esse problema que está aqui. Então, já podemos resolver esse problema que está aqui. Já temos... Na verdade, esse problema aqui do calor aqui, para o caso unidimensional, ele se reduz à solução de duas EDO de segunda ordem não homogêneas. Né? Tá, voltando aqui rapidamente. Tá, aqui, né? Então, veja aqui. Então, nós temos aqui a solução é dessa forma que está aqui. A solução da equação do calor. Aqui a única coisa que temos que calcular é o beta, BK. Mas o BK, já temos uma forma para calcular, está aqui. Lembrando também que esse K é constante, ele depende do material da barra, né? Já é dado isso aqui. Esse K maiúscula. Porque tem K maiúscula e K minúscula, né? Então não vamos se confundir aqui. Tá certo? Uma vez que encontramos o K, então nós resolvemos o problema do calor da onda. Tá. Aqui, por exemplo, né? Encontrar uma função contínua é de classe C1, né? Com relação a t, e classe C2 com relação a x. Por classe C1 com relação a t, porque nós vamos precisar da primeira derivada com relação a t. E classe C2, porque precisamos da segunda derivada com relação a x, né? Que resolve o problema de Cauchy 0,7. 0,7 é aquele problema que agora mostrei a vocês, né? Do calor, com condição de fronteira inicial. Só que aqui eu vou pegar um caso bem simplinho aqui, que a condição é inicial, ou seja, U de 0t é igual a f de x, e f de x vai ser uma constante. Tá certo? Então, como nós temos já a solução pronta, né? A solução pronta é essa aqui, a cara da solução. Só falta encontrar o BK. Então, vamos encontrar esse BK. E esse BK se encontra calculando esse integral que está aqui. Mas esse f de t aqui, esse f de t ou f de x, é a condição inicial. Tá certo? Que o nosso problema aqui, nosso exemplo, é o mais simples possível. É uma constante, m0, né? Então, aqui, uma constante, m0 aqui. Escreva a constante fora. Então, vai ficar 2m0l. Agora, vamos integrar seno de kπl, kπxl, né? A primitiva vai ser menos cosseno de kπxl vezes l kπ. Substituindo, nós temos a seguinte expressão, né? Aqui temos o L, cancela com esse L que está aqui. Então, temos aqui menos 2m0 sobre kπ, né? Vezes. Quando K igual a, o X é igual a L, cancela esse L que tem, vai ficar cosseno de kπ. Tudo bem? Cosseno de kπ. E quando X é igual a 0, vai ficar 1. Depois fica menos 1. Porque o cosseno de kπ é 1 ou menos 1. 1 ou menos 1, tá certo? Depende da paridade.
Agora aqui, se K é par, essa expressão aqui vai ser zero. Por isso que essa aqui vai ser igual a menos 2, só se K é ímpar. Então, se K é ímpar, aqui vai dar menos 2. E com esse menos aqui vai ficar 4. Vai ficar 4m0. E aqui coloco 2K menos 1. Por quê? Porque o K é ímpar. Está vendo aqui? Todo número ímpar escrito dessa forma que está aqui. Quando K é igual a 1, aí eu tenho o primeiro número ímpar, 1. Quando K é igual a 2, o segundo número ímpar, 3. 2 por 2 vezes 2, 4 menos 3. E assim vai por diante. Tá certo? Então, o BK se calcula dessa forma que está aqui. Portanto, já podemos escrever a solução, né? Assim, a solução da função que resolve esse problema específico, né? Para a condição inicial constante, é dado. Vejam que aqui a conhecemos já. O único que falta conhecer é o K, mas o K ele vai depender da barra, né? Elementos da barra. Tá certo? Esse é o exemplo que eu queria trazer para vocês. Veja se ficou claro ou tem alguma coisa para esclarecer. Manifestações. Tudo ok, né, Francisco? Tá certo. Doideira, mas beleza. Muito interessante esse exemplo. Eu vou colocar o PDF aqui, né? E vou tentar colocar um exemplo envolvendo a equação da onda, né? Para vocês também verem que é o mesmo método, praticamente, né? Mas essas EDPs aqui são as mais simples possíveis. Lembra que quando nós começamos a estudar EDO, nós começamos a resolver EDOs com variáveis separáveis, lineares de primeira ordem, então, assim fácil. Então, essas aqui são as mais fáceis EDPs de resolver, né? Tem outras que não conseguimos nem pensar qual a solução, né? E para terminar aqui, como eu falei, em EDP, quando a solução não pode ser encontrada explicitamente, praticamente, que a não ser esse caso que encontramos, né? Geralmente usa-se métodos numéricos. E existem muitos programas, né, que simulam isso aqui. Você faz um programa e simula, né? Por exemplo, aqui já usando aqui o MATLAB, aqui já tem quase um programa muito pronto, né? Aí só muda os parâmetros em questão. E aqui mais ou menos tem a simulação, né, da equação de uma barra térmica com a condição inicial M0, por exemplo, aqui eu escolhi M0 90 sobre 2, né? E simular aqui. E o K igual a 1, o mais simples possível, e a comprimento 30. Deu essa representação que está aqui, mais ou menos, para ver como que muda, né? A distribuição de calor da barra, né? Ao longo dos 30 centímetros, né? O comprimento da barra. Certo? Esse aqui é para complementar. Tudo bem? Com isso aqui, então, nós terminamos nosso pequeno tour pela CDP, né? Eu vou postar o PDF para a equação da onda, certo? Para vocês verem também como funciona. Agora nós vamos a parar por aqui e vamos a falar agora da segunda prova. Tudo bem? Bom, vamos passar a segunda prova só se alguém não tem alguma dúvida ou algum comentário, crítica ou alguma coisa com relação ao exemplo que vamos considerar. Eu vou para o chat para ver se tem alguma coisa ou já podemos passar para a prova. Tudo bem, então vamos a passar para falar da prova, né? Tá certo? Bom, segunda prova vocês fizeram na sexta-feira, né? E essa prova consistia em 4 questões. Lembrando que a prova vale 7 pontos, né? Porque o trabalho que vocês fizeram valia 3. Então, a soma deles converte para 10. Tá certo? A primeira questão, né? Veja que inclusive, eu não escrevi aqui a dica, mas eu falei sexta-feira, né? Na hora da aula, a dica era considerar como a solução de superposição, você lembra, né? Ou calcular diretamente, como alguns fizeram, né? Quase todo mundo acertou essa que está aqui. Só vamos fazer uma delas, só, né? Eu vou descompartilhar o slide por enquanto e vamos passar para a lousa virtual.
certo? Então, vamos a descompartilhar os slides e vamos a compartilhar a lousa, né? Tudo certo? Então, vamos a escolher um fácil aqui. Primeiro, vamos subir um 1. O 1, 2 é parecido, certo? O que diz aqui? Y duas linhas mais Y linha, né? Y duas linhas mais Y linha igual 2x menos 1, 2x menos 1 menos 3 vezes exponencial de x. Assim, né? Menos 3 vezes exponencial de x. Tá certo? Então, essa aqui nós temos uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, né? Com coeficientes constantes. Então, nós decimos, existe um método de superposição das soluções. Então, esse aqui eu posso escrever assim, né? Y duas linhas mais y igual 2x menos 1 e y duas linhas mais y1, y linha igual a menos 3 exponencial de x, tá certo? Então, a solução da homogênea nós encontramos. Então, a solução geral vai ser igual a quê? A solução da homogênea mais a solução dessa particular aqui e dessa particular aqui. Tá certo? A solução da homogênea todo mundo já sabe, né? É facilmente calcular lambda quadrado mais lambda igual a zero, tá certo? Segue daqui, então, que o lambda vai ter dois valores, né? O lambda vai ser igual a zero e o lambda vai ser igual a menos 1, certo? Portanto, a solução da homogênea, vamos escrever aqui de novo, né? Escrever facilmente aqui. Vai ser igual a C1 exponencial de 0x, que dá C1, mais C2 exponencial de menos x, certo? Aí nós temos aqui da homogênea, perfeito. Agora vamos a tentar resolver agora a particular. Nós temos aqui a nossa função, vamos escrever assim, f1 de x vai ser igual a quê? É igual a 2x menos 1, né? 2x menos 1. Mas isso aqui eu posso escrever assim, 2x menos 1 e exponencial 0x, certo? E agora observamos aqui, o zero é raiz da equação característica de multiplicidade de 1. Portanto, a particular, como que procuramos? Se nós vemos aqui, né? A particular vamos procurar como um polinômio de grau 1, né? A x mais b. E aqui, vezes o x elevado à multiplicidade da raiz zero, né? Porque o zero raiz aqui, como é 1, fica assim. Então, esse aqui vai ser igual a assim. A x ao quadrado mais bx. Tá certo? Então, para encontrar a particular, basta encontrar A e B. E como se encontramos A e B? Basta substituir, vamos chamar aqui na equação alfa, né? Basta substituir em alfa. Então, vamos escrever aqui em alfa. Em alfa temos o quê? A segunda derivada. Então, vamos a derivar duas vezes. Quando deriva uma vez, aqui vai ficar 2ax mais b, mais uma vez. Então, vai ficar 2a, assim, 2a. E aqui a segunda derivada aqui dá zero. Mais, agora, mais a primeira derivada, aqui vai ficar 2ax mais b, né? E isso aqui vai ser igual ao lado direito de alfa. O lado direito é que é 2x menos 1. 2x menos 1, né? E aqui, método dos coeficientes indeterminados, não é? O que vai ficar aqui? Que é 2a mais b. Vamos primeiro juntar os coeficientes que não contêm o x. 2a mais b. E aqui vai ser igual a menos 1. E, portanto, 2a vai ser igual a 2. Seguido aqui que a é igual a 1, né? A é igual a 1. E o b? O b achamos da primeira. Se A é igual a 1, aqui temos 2. Passa aqui, menos 3. Então, B vai ser igual a menos 3. B igual a menos 3. Vou escrever aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos escrever aqui. Portanto, a particular da primeira vai ser igual a quê? O A1 vai ser igual a x ao quadrado menos 3x.
Temos uma particular, né? Agora é beta, né? A equação beta. Vamos chamar beta da segunda equação aqui. Isso. Vamos chamar beta aqui. Veja que nosso f, vamos escrever f de 2x. Vamos escrever aqui. F de 2x é igual a menos 3 exponencial de x, certo? Aqui, o coeficiente aqui de x aqui, o expoente vai ser igual a 1. 1, ele não é raiz da equação característica, né? Portanto, a particular é fácil de procurar. Procura-se da mesma forma que temos uma constante exponencial de x. E substituímos em beta. Vamos a substituir. Quando substituir, temos o quê? A segunda derivada vai ser a mesma. Mais a primeira derivada também é a mesma. E aqui vai ser igual a função que está é menos 3 é x. Sigue facilmente aqui que a vai ser igual a menos 3 meios. Portanto, aqui a particular, nesse caso aqui, vai ser igual a menos 3 meios exponencial de x. E assim, por fim, vamos escrever a solução geral da equação, né? Y vai ser igual a homogênea, que era igual a C1 mais C2x, mais a primeira particular. Qual foi a primeira particular? X ao quadrado menos 3x, né? X ao quadrado menos 3x e menos 3 meios exponencial de x. Tá certo? Então, aqui vocês têm aqui, né, a solução. Obviamente, aqui, vocês, para ter certeza, vocês vão substituir na equação, na EDO, né? E, de fato, se está igual, aí vocês têm certeza que a solução é essa. Então, essa aqui era fácil, né? Mas tem outros também que eu gostei, que procuraram aqui. Em vez de separar em duas equações, como a gente separou aqui, eles fizeram só uma aqui. Aqui encontraram a homogênea, perfeito, e aqui procuraram a particular. De que forma, né? Uma função linear vezes x por causa do zero ser raiz da equação homogênea, né? Raiz do problema característico. E aqui mais uma função, mais uma constante vezes exponencial de x. Então, procuraram assim. Aí substituíram aqui na equação, né? Aí também obtiveram o mesmo resultado. Então, como eu falei, não existe um método único para resolver EDOs, né? Vai depender da engenhosidade de cada um de vocês. Tudo bem? Mas eu vi que a maioria fez mais ou menos assim. Tudo bem com esse exemplo? Gabriel, Diolindo, que vocês estão um pouco mais caladinhos. Paulo Lucas, tudo tranquilo? Podemos passar para o próximo? Tá. Sinal de silêncio é sinal que está tudo certo, né? Então vamos a... Perfeito, aqui. Então vamos a apagar aqui. Agora vamos a... Vejam o segundo exemplo, o segundo, né? É muito parecido com o anterior. Eu só vou a deixar aqui, vou escrever aqui. Seria, deixa eu... Professor, só uma coisa. Oi? Professor, só uma coisa. O termo que multiplica o C2 é um exponencial de menos x, né? Ah, Na, sim, na, na não é X. resposta? Pensei que era... Isso, vamos aqui. Vamos aqui. Sim, aqui é menos X. Eu estava vendo que é zero. Sim, aqui é menos X. C2 menos X. Isso mesmo. Vamos apagar aqui. Vamos a diminuir porque está alto. Isso aqui. Aqui no lugar de X é menos X. Isso mesmo. Eu fiquei com zero porque estava falando aqui. É isso. É C2 ela menos X. Por quê? Porque as raízes com característica é 0 e menos 1. Tá, obrigado. São pequenos lapsos que a vezes acontecem, tá? Ok. Tá, obrigado. A segunda equação, né? É da mesma 1, 2. Era o quê? Y, duas linhas.
Deixa eu ver aqui. Y duas linhas, menos 2y linha, mais 10y. Menos 2y linha, mais 10y, igual. Igual seno de 3x mais exponencial de x. Seno de 3x mais exponencial de x. Por incrível que pareça, esse aqui quase todo mundo fez. Eu falo quase todo mundo, mas a grande maioria fez aqui. Então, não. Essa aqui pode ser resolvida também por método anterior, né? Você encontra a solução da homogênea, perfeito. Aí divide em duas integrais, né? Aliás, em duas derivadas, duas equações diferenciais. Assim, né? Y menos 2y' mais 10y igual seno de 3x, e a outra igual exponencial de x. Tá certo? Encontrou a homogênea. A homogênea era igual a, se não me engano, 1 menos 3, 1 mais 3, 1 mais menos 3i, alguma coisa assim, né? É 1 mais menos 3i. Tá certo? Veja que as raízes do problema característico, ele não tem nada a ver aqui, porque aqui, para procurar a solução particular, aqui, a solução particular de 1, aqui, por desse aqui, como procuraria? Como combinação linear de seno de 3x e cosseno de 3x. E aqui também, como 1 não é raiz de equação característica, então aqui a solução procuraria como sendo uma constante a vezes exponencial de x. Substitui e encontra. Então, não tem nenhuma dificuldade essa questão. Até que todo mundo também fez essa questão, né? Agora vamos à segunda parte da questão, resolver o sistema. Eu vou escrever aqui o sistema. É o 3, não? O 2, aliás. É um tem duas questões, né? Então, vamos resolver o sistema aqui. Qual é o sistema? Derivada de y com relação a x. Vou colocar aqui. Derivada de y com relação a x mais 2y mais z igual seno de x. Aqui a derivada de z' menos 4y menos 2z menos 4y menos 2z igual cosseno de x. Certo? Esse aqui está aqui. Veja que a gente estudou alguns métodos para resolver o sistema de equações. Um deles é usando os autovalores e autovetores. Só que um probleminha aqui quando você calcula, ok? Quando você tem só um autovalor, que é o caso aqui, quando você escreve o problema característico, né, do homogêneo, vai encontrar só um autovalor. E a esse autovalor, para a matriz poder ser diagonalizável, teria que ter dois autovetores, mas ele não tem dois autovetores, tem um só autovetor. Então, ali fica um probleminha para fazer. Então, não é recomendável. Isso o método já sai um pouquinho da emenda da disciplina, né? Que tem que incluir aí a matriz de Jordan. Tá certo? Então, nesse caso aqui, é bom não usar esse método, que dá mais trabalho, né? O mais correto, como eu dizia aqui, o mais fácil, é transformar esse sistema para uma equação diferencial de segunda ordem com relação a qualquer uma das funções, o y ou z'. Ali, o y ou z. Aí, quando tem uma equação de segunda ordem não homogênea, a gente pode resolver por método que já sabemos. Por exemplo, qual seria o mais fácil? Vamos a derivar y com relação a x, né? Na primeira equação. Então, aqui vai ficar y duas linhas, certo? Mais duas y' mais z' igual cosseno de x. Tá certo? Mas a expressão de z' nós temos na segunda equação. Vamos a substituir, então, né? Então, aqui, y duas linhas mais duas y' mais z'. Z' vai ser igual a quanto? 4y mais 2z mais cosseno de x, né?
igual, deixa eu ver, mais cosseno de x, isso mesmo. Então Z' vai ser isso aqui, né? Vai ser 4y, 2z mais cosseno de x. E aqui do lado esquerdo eu tenho o cosseno de x. Cosseno de x. Tudo certo? Tá. Aqui, né? Então, aqui, veja, tem aqui um estranho no ninho, né? Veja que y depende de x. Aqui tem o z. Então, o z vamos da primeira equação. Tá certo? Então, temos aqui y, duas linhas, mais 2y', mais 4y. E aqui tenho mais 2z. Então, veja aqui, aqui tem mais 2. Aqui vou escrever o z. O z vai ser igual a quanto? Seno de x, né? Aqui. Seno de x menos y' e menos 2y. Igual, já fiz aqui, né? Esse cosseno de x com esse aqui se anula, né? Então vai ficar zero. Então, deixa eu ver aqui. E vai dar zero. Tudo certo? Então vamos ver aqui. Então tem y, duas linhas. Aqui, veja aqui, 2y' e aqui tem um 2, vai cancelar, né? Vamos escrever todo para não errar. 2y' mais 4y, aqui vai ficar mais 2 seno de x, menos 2y', e aqui vai ficar menos 4y igual a zero. Não é assim? Aqui, por sorte, aqui vamos ver, cancelar, né? 4y aqui cancela, com esse, 2y ainda me cancela, né? O que ficou? Y, duas linhas, igual, duas vezes, aliás, menos aqui. Vou colocar menos duas vezes, seno de x, certo? Eu vou apagar essa parte aqui para estar atrapalhando. Tá bom. Aqui tem mais, né? Tem mais aqui, tem mais, um pouquinho mais. Pronto. Aqui. Então, veja aqui, aqui, né? Nosso problema, sistema de duas equações, ele se reduz a uma equação de segunda ordem com um coeficiente constante não homogênea. Aqui é fácil encontrar o y em duas linhas, né? O característico vai ser lambda 2 igual a zero. Então, temos aqui que lambda vai ser igual a zero, uma raiz de multiplicar de 2. Portanto, o y vai ser igual a quanto? C1 mais C2x. Certo? Aqui, né? E agora vamos procurar a particular. A particular, veja que a função aqui seno de x, aqui o i, ele não é raiz de constante característica. Portanto, nós procuramos a particular, assim, de que forma, né? Uma combinação aqui, vamos chamar a cosseno de x mais b seno de x, certo? E vamos a substituir isso aqui. Veja, aqui temos a segunda derivada, né? A segunda derivada, aqui a primeira vai ser menos a seno de x, então vai ficar menos a cosseno de x. E essa aqui derivando duas vezes. A primeira vai ficar b cosseno de x, deriva mais, vai ficar menos b seno de x. E aqui fica igual a menos 2 seno de x. Certo? Aqui. Portanto, aqui é fácil ver que o a vai ser igual a zero, né? Por quê? Porque no lado direito não temos termos que contêm cosseno de x. Portanto, aqui o b vai ser igual a 2. O b vai ser igual a 2, né? Ou seja, a particular vai ser igual, y particular vai ser duas vezes seno de x. Portanto, nós temos que a solução de y vai ser igual a C1 mais C2x mais 2 vezes seno de x. Uma vez encontrado o y, é fácil encontrar o z. Tá certo? O z, você encontramos daqui, da primeira mesmo, né? Vamos escrever aqui. O z vai ser igual a quê? Deixa eu ver aqui. O z vai ser igual a quê? Seno
de x, um pouquinho mais, deixa eu... Aqui. O z vai ser igual a seno de x, menos y, duas linhas aqui, né? Não, é isso, menos y linha e menos 2y. Menos y linha, menos 2y. Assim. E aqui vamos a substituir, né? Para a direita. Seno de x menos y linha. Quando deriva aqui, aqui dá zero. Deriva aqui, vai ficar menos c2. E aqui vai ficar menos 2 vezes cosseno de x. Certo? E agora menos y, menos 2y. Aqui vai ficar então menos 2c1, menos 2c2x e menos 4 seno de x. Tá certo? Assim mais ou menos tudo, né? Portanto, o c, observe que todos os termos de z são negativos, né? Porque aqui tem seno de x e menos 4 vai ficar menos 3. Então, vou colocar aqui menos para fora, pode ser aqui. Então, vai ficar aqui, o que é aqui? C2 mais 2 vezes C1, mais 2 vezes C2x, mais 2 vezes cosseno de x, e mais 3 vezes seno de x. Tudo certo? Então, essa seria a solução, né? Eu acho que eu recomendo esse método, é muito mais rápido, né? Mais rápido, mais efetivo e mais fácil de encontrar. O método dos autores é fácil quando o índice geométrico coincide com o índice algébrico, nesse caso, né? Ou seja, se a autovalor tem multiplicidade de 2, você tem 2 autovalores. Aí, se não tem 2, aí é difícil complicar. Eu vi que alguns tentaram usar o método da variação da constante, né? Deu mais, complicou mais. Então, é um método efetivo, mas aí requer técnicas de integração. Tá? Mas aí, vejamos aqui, a resposta é essa aí mesma. Isso, menos 3 seno de x. Tudo bem a solução? Tem alguma dúvida? Sim, antes de resolver a quarta questão, eu vou os 4 alunos que entregaram o trabalho pelo CIGA, as notas já estão no CIGA. Aqueles alunos que entregaram pela mão, ele não está aqui, e acho que eles estão presentes tudo aqui. Eu vi que o Wendel está aqui, né? O Wendel, considerando tudo aqui, eu coloquei 4,5, a nota dele, do Wendel. Paulo Oliveira, 5,2. O Jonathan William, 5,0. O Vinícius Neves, 5. Francisco Lucas, 4,6. O Caio, 5,2. E o Paulo Lucas, 4,5, né? Tá certo? A nota está em rede nacional, mas tudo bem, aí não há problema. Agora vamos à questão número 4, né? Veja só, quando eu geralmente corrijo, eu não vou diretamente à resposta, né? O que mais me interessa é o desenvolvimento. A vezes, o método que se escolhe para resolver não sempre é adequado, mas a vezes não tem erro, mas complica pelo fato de que no caminho tem que resolver algumas integrais e isso complica. Então, não chega à resposta certa. Então, não está tudo errado. Você escolheu um caminho, só que esse caminho é muito, muito difícil de passar, vamos dizer assim, né? Então, por isso que eu não serei, praticamente não serei as avaliações em algumas, né? Tá certo? Vamos agora falar um pouco da quarta questão. Agora eu vou precisar de espaço aqui, vou ter que apagar aqui a parte de cima. Vamos aqui um pouquinho. Vamos aqui. Estou aqui. É a do sistema agora, professor? Não, o sistema já foi resolvido já. Agora é a quarta série de potências. Ah, sim. O sistema acabamos de resolver agora. Viu?
Porque eu achei que porque achei que o senhor estava fazendo a segunda questão da primeira questão. Eu não sei se apaguei. Eu estou apresentando, né, ainda, né? Tá. Eu apaguei, acho que eu agora. Eu apaguei. Não, tranquilo, tranquilo. Não, eu não apaguei, não. Essa é a segunda. Essa aqui é a segunda questão. É que a primeira questão, ele tem duas questões, né? Nós fizemos a primeira, a segunda eu não fui até o final, eu só deixei indicado. Porque a segunda questão do primeiro exercício é praticamente parecido, né? Você divide em duas e encontra soluções particulares. Aí, então, eu não cheguei até o final. Eu só cheguei Sim, tá certo. Tá bom? Agora eu percebi. Tá. Agora vamos a resolver a primeira, né? A primeira não, a terceira questão. Eu devia ter colocado 1, 2, 3 aí, para deixar um pouquinho de suspense, mas vamos lá, então. Na terceira questão, pedia para usar série de potência para resolver o seguinte problema, né? Era assim, y duas linhas mais y cosseno de x igual a zero. Nós temos aqui quando y de zero é igual a 1 e a derivada em zero é igual a zero. Deixa eu ver se é assim para... Isso, é isso aí. Obviamente, aqui se trata de uma equação de segunda ordem com coeficientes que dependem de x, está vendo aqui? O coeficiente da y depende de x. Então, não podemos usar aquele método do polinômio característico, né? Então, o método aqui que se sugere aqui é usar a série de potências. Como temos as condições iniciais em zero, então, série de potências na vizinhança de zero, né? Então, a solução procuramos dessa forma que está aqui. A0 mais A1 mais A2, aqui, A1x, A2x ao quadrado, né? A3x ao cubo, mais A4 x4, e assim por diante. Reticências, certo? Procurando as soluções aqui, nós encontramos que quando queremos calcular y em zero, que por hipótese vai ser igual a 1, não vamos ser igual a zero. Então, já encontramos que A0 é igual a 1, né? Porque os outros termos contêm x são iguais a zero. Para poder usar a segunda condição, vamos a derivar, né? Deriva. Quando deriva, o que vai ficar aqui? Vai ficar A1 mais 2 vezes A2x mais 3 vezes A3x ao quadrado e mais 4 vezes A4x ao cubo e vai, né? E mais isso. Reticências. Tá certo? Usando a segunda condição inicial, então temos y' de zero. Aqui dá zero, né? Portanto, A1 é igual a zero. Já encontramos os dois primeiros coeficientes. Agora, vejam aqui, né? Nós temos aqui cosseno de x. Cosseno de x, pelo teorema de Taylor, ele tem um desenvolvimento em série de potências, né? Então vai ficar assim. Então, veja aqui. Y duas linhas. Primeiro eu quero y duas linhas. Eu tenho aqui a primeira derivada aqui, né? Y'. Quando eu derivo mais uma vez, vai ficar aqui 2 vezes A2 mais aqui 6 vezes A3, né? X mais 12 A4x ao quadrado. Certo? Mais reticências. Essa é com relação a y duas linhas. Eu agora estou substituindo na equação em questão, né? Mais y. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar isso. Eu vou colocar aqui mais, para não atrapalhar, mais. O y. Veja que o A0 já encontramos. O A0 igual a 1, né? E o A1 igual a 0. Então vai ficar aqui A2x ao quadrado
mais A3x ao cubo. E aqui eu vou parar, reticências. Veja que eu estou interessado só em os três primeiros termos não nulos. E aqui nós temos cosseno de x. Cosseno de x, pela fórmula de Taylor, é igual a quê? É 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, 2, mais x4, 4 fatorial, menos x6, 6 fatorial, certo? E mais reticências. Mais reticências, e tudo isso aqui igual a zero. O método de série de potências consiste em que, né? Você procura a solução em série de potências e após substituição vai ser igual aos coeficientes das respectivas potências. Mas aqui você vai pensar, nossa, mas aqui tem uma multiplicação de séries, que é complicado. De fato é complicado, mas não precisa saber todas. Como nós queremos calcular os primeiros, então vamos a calcular os primeiros. Então veja aqui, né? Então vamos a fazer um desenvolvimento aqui. Eu vou escrever a y duas linhas, só para deixar claro aqui. Duas vezes A2 mais 6 vezes A3, x mais 12 vezes A4, x ao quadrado, certo? E mais reticência aqui. Eu vou colocar aqui mais, e aqui embaixo eu vou calcular o que nós teríamos quando desenvolvemos esse produto. Veja que nós queremos primeiro, só as potências baixas. Veja que esse 1 que está aqui, ele vai multiplicar a todos os termos que está aqui. Então, vai ficar aqui 1 menos x ao quadrado sobre 2, fatorial, mais 2, né? Mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial, certo? E aqui eu vou colocar, ainda não, tá? Reticência aqui, reticência, entendi. Agora vamos ao caso de A2. Esse é A2, x4 vamos multiplicar cada um deles, né? Então vai ficar aqui mais A2 x ao quadrado, tá vendo? Porque esse A2 multiplica com 1, né? Pois bem, menos A2 x ao quadrado, a quarta, né? Seria a quarta sobre 2 fatorial. Certo? 2 fatorial. Quando multiplica esse A2x ao quadrado com x4, aí já foi potência x6, não me interessa mais já. É muito lá, porque eu quero só os primeiros três termos, tá certo? Agora vamos ao caso agora de A3. A3 multiplica com 1 aqui, então vai ficar aqui. Aqui obviamente tem reticências, né? Mais reticências. E mais. Agora A3, vai ficar A3 x ao cubo. Tá certo? Porque A3 multiplicou com 1, né? Depois A3 multiplica com x, vai ficar A3x quinta. Já não me interessa mais, já. Tá longe. Poderia ser mais. Tá certo. E se você observa aqui seria aqui o próximo vai ser quanto? Aqui vai ser A4, né? Vou colocar aqui. A4, x4, concordam? Eu não escrevi. Então, e mais reticências, obviamente, aqui, né? Agora, esse aqui eu vou multiplicar com o primeiro. Mais, aqui vai ficar A4, x4. E aqui eu vou colocar reticências. As reticências significa que são termos maiores de potências 5, né? Tá certo? Aqui vou fechar aqui parênteses e vai ser igual a zero. Agora sim a gente vai igualar os coeficientes das mesmas potências. Vamos ver se dá para ver. Deve ter escrito todo para baixo aqui. Mais ou menos, né? Primeiro vamos igualar os coeficientes que não contém a potência x. As constantes, né? Aqui eu tenho A2. Certo? Vou colocar aqui. Ou seja, aqui estou igualando todos os termos que não contêm o x. A2, tem mais? Aqui, tem 1 aqui, né? 1. Tem mais ainda? Não tem. Acho que não tem mais, é único, né? Isso, não tem mais, igual a zero. Agora vamos igualar os coeficientes que contêm a potência x. Aí eu tenho 6 vezes A3. E não tenho mais. Tá certo? Aqui nesse parênteses já não tem mais. Igual a zero. Aqui já é fácil ver que é A3
A 3 é igual a menos 6. Aqui é 2 a 2. Tá vendo aqui? Eu errei aqui. 2, é 2 a 2 aqui. Começou. E da primeira, siga que A2 é igual a menos 1 meio. Certo? Agora falta só calcular a 4. Aí podemos parar. E agora vamos igualar os coeficientes que contêm x ao quadrado. X ao quadrado. Né? X ao quadrado. Aqui eu tenho 12. 12 a 4. Menos 1 meio aqui. Tem mais. E mais a 2 aqui, tá vendo aqui? Mais a 2 e já não tem mais, né? Já não tem mais, né? Isso aqui é igual a 0. A2 é igual a menos 1 meio, né? Menos 1 meio dá 1. Então, portanto, A4 vai ser igual a 1 sobre 12. Então, a gente já pode escrever... Deixa eu apagar aqui. Como eu falei, eu pedi para você, basta calcular os 3 primeiros não nulos, né? Portanto, a solução que satisfaz a contingência vai ser igual aqui. Aqui tem 1. O A1 igual a 0, então fica o A2. O A2 igual a menos 1 meio, não? Menos x ao quadrado sobre... Vou colocar 2 fatorial. Mais o x3 dá 0 e o x4 aqui. O A4 igual a quanto? 12, né? 12. E aqui, obviamente, que só vai conter termos ímpares, né? Mas tudo bem aqui. Eu posso colocar aqui menos reticências. Então, essa era a série que vocês poderiam encontrar, né? O erro de vocês, essa aqui não foi uma pergunta, digamos assim, muito simples, né? O erro foi não desenvolver o cosseno de x. Por quê? Porque quando vocês encontram, por exemplo, A2, que depende de x, e A2 é constante, então aí não estava certo. Tudo certo? Então, mas a todos que fizeram cosseno de x, eu coloquei 1, não serei. A todos, 1. Então, eu fui muito, como o aluno gosta de falar, né? Muito, com muito carinho, né? Então, foi muito generoso nessa questão, né? Eu coloquei 1 pelo método, porque às vezes a gente faz sem pensar, né? Mas se você, quando escreve a solução em série de potências, você observa que todos os AK, os coeficientes, todos são constantes. Mas, no entanto, quando vocês iam calcular os coeficientes, ela era em função de cosseno de x, portanto, não era constante nenhuma. Mas, no entanto, como falei, eu dei um ponto para todos vocês, né? Então, esse seria a segunda prova da segunda unidade, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Ou... Tudo claro? Anderson Nogueira, quem falou na prova? Essa nota que o professor falou foi referente à nota tirada na prova. Não. A prova, da prova. Por exemplo, eu não... a nota que a prova que enviaram os alunos no SIGA já está no SIGA, né? Só que aí está a média. Eu vou tirar, vou fazer como outra vez, né? A nota que eu falei ao vivo em rede nacional foi a nota da prova de cada um de vocês. Tá certo? Essa nota da prova vocês vão assumir com o trabalho. Tudo bem? Eu vou colocar mais tarde no SIGA. Não coloquei no SIGA, não deu tempo, mas mais tarde eu coloco no SIGA. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a correção da prova? Alguma coisa? Arthur? Tá tranquilo, Arthur? Tranquilo, né? Tudo certo. Tá bom. Eu tinha prometido sorteio de um livro, né? Não sei se vai dar tempo para fazer. E aí são 2, 4, 6, vocês estão só 8, né? Vocês teria que estar todos, né? Então vamos a dia para a próxima quarta-feira. Ali eu vou procurar uma caixinha e a gente vai sortear os números, né? Ou pode ser os números de acordo a lista de vocês.
o Arthur, por exemplo, não, quem seria primeiro seria o Anderson, por exemplo, o número 1, o Arthur é o 2, assim por diante, né? Vou escolher a numeração que tem no cigarro. Aí eu vou fazer papéis quadradinhos. Eu vou parar a gravação aqui, né? Por aqui vamos a terminar.